Princípio do contraditório e ampla defesa. O inquérito policial trata-se de procedimento administrativo, inquisitório e preparatório, presidido pela autoridade policial, que consiste em um conjunto de diligências realizadas pela polícia investigativa, objetivando a identificação das fontes de prova e colheita de elementos de informação. No artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 55º, diz: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a elas inerentes. A ampla defesa faz a utilização de todos os mecanismos ao exercício do contraditório. Na doutrina tradicional, tem o direito à informação e o direito à resposta. Na doutrina moderna, possui o direito à participação e o poder de influenciar. O princípio do contraditório é a parte do direito a qual assegura as partes de a serem cientificadas de todos os atos e fatos havidos no processo, podendo manifestar e produzir provas necessárias. Existem 3 elementos do contraditório: o direito à informação, que é a parte adversa deve estar ciente da existência da demanda ou dos argumentos da parte contrária. A comunicação é feita por citação, intimação e notificação, que são os meios de comunicações processuais. Segundo, é o direito de participação, que é a possibilidade de a parte oferecer a reação, manifestação ou contrariedade à pretensão da parte contrária. O terceiro é o direito e obrigatoriedade de assistência técnica de um defensor, como consta no artigo 261 do Código do Processo Penal. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado e julgado sem defensor. O princípio do contraditório é obrigatório apenas na fase do processo e não na fase investigatória. Por isso, a prova só pode ser usada para se referir aos elementos produzidos no decorrer do processo e com a participação do acusado e acusador. O contraditório para a prova, contraditório real, demanda que as partes atuem na própria formação do elemento de prova, na presença do órgão julgador e das partes. O contraditório sobre a prova é o contraditório diferido ou postergado, que é o reconhecimento da atuação do contraditório após a formação da prova. A observância do contraditório é feita posterior, dando-se a oportunidade ao acusador e ao seu defensor, no curso do processo, contestar a providência cautelar. O princípio do contraditório possui 2 âmbitos: o âmbito substancial e o âmbito formal. O âmbito substancial é o dever do juiz considerar a manifestação da parte. Já no âmbito formal, a participação é efetiva no processo com a influência da decisão do magistrado. O princípio do contraditório também está relacionado ao princípio da consequência, no qual o juiz deve julgar de acordo com o pedido, então ele não pode ir além ou fora do pedido. Princípio da ampla defesa é o direito de defesa. Está diretamente associado ao princípio do contraditório, uma vez que a defesa garante o contraditório e por ele se manifesta. A concepção moderna garante a ampla defesa três formas de conjunção: o direito à informação, que é a garantia da necessidade de conhecimento. 2. A bilateralidade da audiência, que é o direito da audiência. Significa que as partes devem ser ouvidas por um juiz, no sentido de participar da formação do seu convencimento. 3. O direito à prova legalmente obtida ou produzida, ou seja, é a comprovação da culpabilidade, direito de presença, que trata-se da faculdade conferida às partes no sentido de produzir e trazer o processo
as provas que reputem necessária a demonstração da verdade dos fatos que os mesmos alegam. Para que seja ampla e efetiva, deve se referir ao acusado e a seu defensor tempo hábil para sua preparação e exercício. Ainda é possível que um mesmo advogado patrocine a defesa técnica de dois ou mais acusados, desde que não haja tese colidentes. A ampla defesa é também a autodefesa material ou genérica, que é exercida pelo próprio acusador. Existem entendimentos doutrinários que subdividem a ampla defesa de forma positiva, realizada na efetiva utilização dos instrumentos do meio dos modos de produção, e de forma negativa, que consiste na não produção de elementos. Vale ressaltar, por fim, que não deve confundir o contraditório e a ampla defesa, uma vez que é possível violar o contraditório sem que lesione o direito à ampla defesa, pois o princípio do contraditório não se refere apenas aos direitos ou defesa do réu, deve ser aplicado a ambas as partes. Já o princípio da ampla defesa é apenas aos direitos do réu.